É um campo minado. Você vê youtubers em oficinas enormes, cheias de ferramentas, sempre recomendando que você faça diferente. Como você sabe o que colocar? E mais importante, o que não colocar na sua oficina quando está começando na marcenaria? Esses são alguns dos ralos de dinheiro mais recomendados na marcenaria. Para simplificar, teremos duas opções: construir ou comprar. Vamos começar com uma das principais recomendações dos youtubers: o ciclone de coleta de pó. À primeira vista, parece um assunto meio específico, mas, sinceramente, todo mundo pode aproveitar um desses. Porque toda oficina precisa de coleta de pó. Afinal, são os seus pulmões. E todo coletor de pó ou aspirador de oficina tem um saco que enche de pó bem rápido. Esses ciclones ficam entre sua mangueira e o equipamento que gera a sucção. Devido ao formato, eles removem pó e aparas, deixando tudo no recipiente antes de chegar ao saco. Eles são incríveis e economizam dinheiro. Não troca o saco do aspirador há 2 anos. Este é o momento de decidir entre construir ou comprar. Muitos recomendam acoplar o ciclone no topo de um desses tambores plásticos. Esse aqui custa 30 libras, mas eu digo não, não. Construa um. O motivo não é só ser mais barato, mas principalmente porque oferece melhor sucção. Como você pode ver aqui, sob pressão, esses acabam se comprimindo e, em alguns casos, como aconteceu comigo, esmagando completamente. Isso te deixa com duas opções. Você pode colocar uma estrutura sólida dentro deles, o que vai sobrecarregar bastante o seu aspirador de pó, ou, como os fabricantes eles sugerem, você coloca uma válvula de ventilação no topo, que impede que ele amasse, liberando um pouco da pressão, mas isso também faz você perder sucção. Você pode fazer isso em qualquer formato ou tamanho que quiser, encaixar no lugar perfeito para você e não há absolutamente nenhum risco de ele deformar. Tudo o que você precisa fazer é garantir que esteja hermético. E para fazer isso, faça uma caixa. Pense onde ela vai ficar. Coloque a dobradiça no lado mais prático para você, coloque um pouco de tubo de silicone ao redor da abertura para servir como vedação e depois use esses grampos de pressão simples que você pode ajustar para garantir que tudo fique o mais apertado possível quando fechar. Isso vai vedar a abertura. Se quiser colar o tubo de silicone na borda do compensado, basta usar silicone transparente de banheiro. Aproveite para aplicar nas emendas internas, onde as tábuas se encontram, garantindo que o interior fique hermético ao fechar. Depois, pegue uma caixa plástica que encaixe o mais justo possível por dentro. A minha não é perfeita, ainda sai um pouco de poeira, mas é bem melhor do que ter que trocar o saco do meu aspirador de pó o tempo todo. E eu sei, antes que alguém diga, isso não é a solução para uma marcenaria profissional. Isso é uma solução para quem faz isso por hobby. E bem aqui está o maior benefício que percebi desde que comecei a fazer isso. Aqui estou medindo o fluxo de ar com a sucção máxima, usando só o aspirador de pó e a mangueira. Agora, o ar passa pelo ciclone. Como você pode ver, eu praticamente não perdi nada. E isso nunca acontecia com o barril. Agora, isso aqui é bem pequeno, então eu deixei o meu guardado ao lado da minha bancada de trabalho, onde por acaso tem um espaço que encaixou perfeitamente. E eu até tenho um guardado em um espaço desperdiçado embaixo da minha bancada, logo atrás da serra de mesa. Quando você começar a olhar na sua oficina, vai perceber que há muitos espaços onde pode encaixar esses recipientes. Isso evita que você precise de um coletor central de pó grande. Então, para mim, isso é para fazer, mas faça do jeito certo. Aqui vai uma dica rápida. Malhos! Não gaste seu dinheiro com malhos. Pratique suas habilidades e crie o seu. Faça alguns e divirta-se com estilos, tamanhos e acessórios variados. Experimente curvas ou um pouco de borracha nas faces. Um modelo razoável vai te custar cerca de 20 libras. Para fazer provavelmente um custo parecido, mas você vai acabar fazendo algo melhor e vai se sentir um pouco orgulhoso toda vez que usar. Inclua isso junto com a prática de habilidades para chegar lá. Isso é uma vitória tripla. Ferramentas de marcação e medição precisam ser compradas. A precisão é fundamental na marcenaria. Esquadro, régua e graminho de marcação duram décadas com bons cuidados. Pegue esses esquadros, por exemplo. Eles são usinados com uma precisão de mais ou menos 0,025 milímetros ao longo de 150 milímetros. Você não consegue replicar isso fazendo um por conta própria.
Erros por ferramentas de medição e marcação imprecisas podem sair mais caros que as próprias ferramentas. Eu recomendo que você tenha um esquadro e uma régua que você confie totalmente, assim pode usá-los para conferir todas as suas outras ferramentas. Então, sem dúvida, ferramentas de medição e marcação de precisão são indispensáveis. Não construa! É a mesma coisa com a bancada de trabalho. Todos precisamos, mas não do mesmo tipo. Garanto que o primeiro que você usar não será o mesmo durante toda a sua jornada na marcenaria. Já estou no meu quarto agora. Considere isso. Qual o comprimento dos seus braços e sua altura? Sente dores nas costas? Sua visão é perfeita? Esses são só 4 dos fatores. Depois, adicione as ferramentas que mais usa. Você tem uma oficina pequena como a minha que precisa de uma bancada de trabalho com rodinhas? Você constrói móveis grandes que precisam de um espaço realmente grande para serem montados? Você se contenta com uma bancada pequena para trabalhos detalhados ou prefere prender o trabalho na superfície com furos para grampos? Você se contenta com só uma morsa na borda da bancada? Já é muita coisa para considerar e estou só começando. Esta é minha bancada principal e não era assim no início. Construí uma bancada grande e instalei uma serra de mesa DeWalt em uma ponta, mas ao trocar de serra, a nova não coube no espaço. Então eu a cortei ao meio e construí uma seção separada para acomodar minha serra de bancada. Quero dizer, tudo isso aconteceu em menos de 3 anos e é por isso que eu digo, construa, não compre. Não só isso, mas também é muito mais barato. Isso aqui foi feito só com sarrafos de 5x10 e folhas de compensado. Se você fosse comprar algo equivalente, rapidinho estaria na casa dos milhares. E ainda por cima, você pratica algumas habilidades. Então, para mim, é construir e reconstruir conforme você vai avançando. E já que estamos falando de construir coisas grandes na oficina, vale a pena mencionar também os armários de ferramentas e gaveteiros de oficina. Eu tenho a mesma opinião sobre eles que tenho sobre a bancada, mas com um ponto a mais. Logo no começo, quando você entra na sua oficina, não precisa equipar o lugar inteiro de uma vez. É tentador, ao entrar pela primeira vez na oficina, querer equipar tudo com armários, gavetas e bancadas. Eu construí esta oficina há 3 anos e garanto que se eu tivesse feito isso, agora estaria arrancando tudo para substituir por algo que realmente funcione para mim. Então, o que eu sugiro é construir algumas coisas, guardar as ferramentas que você já tem e deixar um espaço para crescer. Tenha uma mistura de armários fixos e móveis, o que vai te dar flexibilidade máxima, não só de movimentação, mas também dentro dos próprios armários. Essas gavetas foram um dos primeiros itens que construí para a minha oficina e oferecem 2 vantagens que os móveis prontos não dão. Primeiro, o preço é muito melhor. Tudo o que precisei para construir isso foi meia chapa de compensado de 3/4 de polegada e uma chapa inteira de compensado de meia polegada. E nem era compensado caro. Na época, o custo total da construção foi em torno de 80 libras tempo de trabalho, cerca de um dia. Outra vantagem é usar o espaço de forma muito mais eficiente, aproveitando cada centímetro da área interna. Não usei trilhos grandes nas bordas e não deixei espaços entre as gavetas. Além disso, as gavetas duplas podem ser trocadas por 2 simples, dando flexibilidade. Assim como bancada, faça seus móveis da oficina, não compre prontos. Enquanto falo sobre móveis de oficina aqui embaixo, vou falar rapidamente sobre gavetas. Essa é simples. Para móveis de oficina como este, nunca compraria trilhos de gaveta caros. Este tem 10 gavetas. Essas gavetas deslizam pela base em ranhuras que ficam nas laterais do próprio gabinete. E se você pensar que um conjunto de trilhos de gaveta de preço médio vai te custar cerca de 10 libras o par, isso é uma economia de 100 libras só em um gabinete. Então, não tem nem o que pensar. Faça seus próprios trilhos de gaveta ou incorpore-os na gaveta. E eu não acredito que eu tenha que mencionar a próxima. Vamos lá! Volte uns 6 anos! O Mark, pré-YouTube, assistia milhares de vídeos de marcenaria, como muitos faziam quando estávamos presos em casa. E uma coisa da qual ele tinha certeza naquela época era que não ia gastar grandes quantias de dinheiro em algumas das ferramentas elétricas maiores. Naquele momento, ele tinha um plano melhor. Veja, ele estava se inspirando em canais onde as pessoas transformavam suas serras circulares em serras de bancada improvisadas ou seus serras tico-tico em substitutos de serras de fita. Tenho até vergonha de dizer que ele tinha certeza de que esse era o melhor caminho. Afinal, por que não seria?
Não seja um marque para YouTube. Ferramentas elétricas demandam engenharia, fabricação, testes e segurança. Você conseguiria montar uma dessas máquinas improvisadas em casa? Provavelmente, mas deveria? Não. É o jeito mais rápido de acabar cedo com a sua trajetória na marcenaria. Não há problema em fazer uma mesa de tupia improvisada enquanto economiza para uma melhor. No fim, é só uma tábua com buraco e a tupia presa embaixo. Com uma guia, você amplia os trabalhos que antes não faria. Hoje, serras de bancada são bem mais acessíveis que antigamente. Devido aos marceneiros que começaram na Covid e depois pararam, agora há várias serras usadas baratas, ajudando você a economizar dinheiro. Proteja seus dedos e adquira uma serra de bancada. Parece um conselho aleatório, mas é importante enfatizar a segurança ao usá-la. Serras de bancada causam mais acidentes que qualquer ferramenta em oficinas no mundo. Por isso, é essencial usar empurradores e pás de segurança. A maneira como você faz isso talvez seja a minha opinião mais polêmica. Vamos analisar: construir ou comprar? Na minha opinião, ambas estão corretas, mas prefiro construir. No final, conto uma exceção, então continue assistindo. Mas, como ressalva, por favor, faça sua própria pesquisa e tome suas próprias decisões com base nisso. Mas primeiro, os meus motivos. Eu fiz 4 empurradores, todos de estilos diferentes. Eu fiz um empurrador tipo pá. Eles são improvisados, rápidos e bem fáceis de fazer, e o mais importante, baratos. No fim, eles são feitos para serem sacrificados, principalmente o calcanhar, que será cortado pela serra de mesa com frequência. Basta repetir o processo. Antes, vamos comparar os custos rapidamente. Primeiro, esses aqui vieram de graça com a serra de mesa, mas são horríveis. Esses aqui, 15 libras, também são horríveis. Esses custam 20 libras, 50 libras e 30 libras, respectivamente. Não é barato. Esses aqui custam algumas libras cada um e talvez 1 hora de trabalho. Agora, todos nós já fizemos aquele corte pela metade, olhamos para ver se não tem empurrador, seguido daquele aperto e de uma empurrada arriscada. Não faça isso. Faça mais do que você precisa e coloque-os em lugares onde possam ser facilmente alcançados. Como aqui em cima. Com a serra de mesa desligada, vou explicar rapidamente o uso. Acho que isso concentra pressão em um único ponto. Para ser sincero, eu preciso de mais pressão em cima da tábua e algo um pouco mais largo na parte de trás. Esses empurradores deixam sua mão muito perto da lâmina. Na verdade, eles são melhores para desempenadeiras e mesas de tupia. Mesmo o mais caro, eu não usaria para isso. Como eu disse, isso aqui é para minha mesa de tupia. E só comentando, acho que a madeira reage melhor ao contato com a lâmina do que esse plástico quebradiço, gerando menos estilhaços nos olhos. Mas seja qual for a sua escolha, isso é importante, então por favor pesquise por conta própria e tome suas próprias decisões. E se você escolher, como eu, construir, encontre um estilo que te dê o controle e a pressão nos pontos certos de que você precisa. É algo que vai manter sua mão bem longe dos dentes giratórios. E agora, muito rapidamente, aquela exceção. Este é o Gripper ou Guru Ripper. 50 libras, é bem caro, mas é um dos poucos empurradores comerciais que realmente oferece algo um pouco diferente. Agora, como nos outros estilos, não uso isso para cortes totalmente passantes. Acho que minha mão e principalmente meu pulso ficam muito perto dos dentes da lâmina. Mas para cortes não passantes, como canais e rebaixos, onde isso apoia a tábua enquanto você passa por cima da lâmina sem atravessar a peça, é aí que, na minha opinião, isso realmente se destaca. E por esse motivo, essa é a exceção. Então, você constrói ou compra? Bem, na minha opinião, você constrói, mas compra um. E agora, o meu favorito pessoal, gabaritos de oficina. Lá vem uma afirmação forte. Gabaritos não indicam um marceneiro iniciante, mas sim experiente, na minha opinião. Você deve estar sempre fazendo gabaritos úteis, mas com uma ressalva importante. Não os faça sofisticados. Apenas faça. Use algumas das suas sobras. Gabaritos garantem repetibilidade precisa e segura, como este trenó de corte para peças pequenas. Sinceramente, ele não faz tudo. Para apoiar ambos os lados de uma tábua pequena em cortes transversais, ele é perfeito. Compare o preço de um trenó comprado com uma folha pequena de compensado. Os da loja custam a partir de 100 libras e só aumentam.
Construa-os e guarde para aquela única vez por ano em que são exatamente o gabarito de que você precisa. Nada é improvisado se funciona. 2 blocos de sobras de madeira colados servem como guia de furação e podem economizar 8 libras em um desses. Repito, gabaritos não indicam marceneiro iniciante, todos precisam deles. Isso me leva a uma toca de coelho em que me enfiei, onde passei muito tempo fazendo um gabarito para produzir algo que eu deveria simplesmente ter comprado. Eu sei que algumas pessoas fazem suas próprias cavilhas. Fure um buraco em uma tábua de 2x4, prenda um formão em cima e passe um pedaço de madeira na furadeira. Assim, você faz uma cavilha, a menos que o atrito cause incêndio antes. Eu fiz uma vez e falei para todos vocês fazerem o mesmo. Deu muito trabalho e esforço e o acabamento ficou assim. Sem contar o fato de que o gabarito só produz um tamanho de cavilha. Para outros tamanhos, faça outro gabarito ou fure outro buraco. Como você ouviu, criar gabaritos pode ser divertido e estou aqui pela diversão. Mas, sinceramente, meu conselho é: nunca faça outra cavilha. As cavilhas comerciais são bem baratas. Elas são consistentes, disponíveis em quase todos os tamanhos e várias espécies, além de serem fabricadas com mais precisão que as caseiras. Para mim, são uma compra garantida. Agora, temos mais uma categoria restante. Essa eu vou manter bem breve, porque é um assunto complexo por si só. Sistemas comerciais para guardar ferramentas na parede podem ser caros. Mas se você tem um monte de retalhos de compensado e uma parede com frente clit, você pode construir um armazenamento de ferramentas perfeitamente adequado para as suas ferramentas. E mais importante, para o seu fluxo de trabalho. Não conte para ninguém, mas você nem precisa realmente do trilho francês. Você pode simplesmente parafusar direto na parede. Mas onde está a graça nisso? Assim você pode guardar formões, plainas, serras, mais plainas, mais algumas plainas. Eu tenho um problema. Furadeiras, parafusadeiras, sargentos. Basicamente, é só se divertir com isso. A maior vantagem de fazer o seu próprio, além de ser divertido, é que ele pode evoluir junto com a sua oficina. Comprar pronto geralmente acaba sendo algo meio padrão e não acaba servindo de verdade para ninguém. Se você construir, pode adaptá-lo conforme você evolui. Por isso, considero isso algo para construir. E só para constar, se você quiser construir esse armário, tem os planos no meu site. O link está aí na descrição, mas isso me leva a assinar uma regra geral bem simples. Faço itens para a sua oficina que me ajudam a economizar, atendem minhas necessidades ou me ensinam algo. Compro o que exige precisão, segurança ou produção em massa, pois a versão comercial é melhor nesses casos. Essa é só a minha opinião. Concorda? Ou para ajudar todo mundo, me diga onde eu errei e o que você faria diferente. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre a oficina, vou colocar um ali. Muito obrigado por assistir.